Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Paz por essa manhã, glorificando esse momento de pão diário, de oração e de palavra pelo Espírito Santo aos nossos corações. Quero já fazer uma oração. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guie mansamente as águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Deus está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim na presença de meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor longos dias. Glórias a Deus. Estão escutando bem aí? Dá um joinha para mim, se estiver ouvindo bem. Se não, dou um jeitinho aqui, às vezes, no som. Deixa eu ver aqui. Tá bom, né? Isso, obrigado. Glória a Deus. Ajeitando aqui, é tudo ao vivo, para glorificar o nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, pastora Vera, Bispo Dário, Deus abençoe Petrópolis, pastor Fábio, pastor Bruno, pastora Margarete, missionária, presbítero Giovanni, todos aí, os pastores, missionários, diáconos, todos, né, membros de Petrópolis, né, Deus dando provisão de um lugar, louvado seja o nome do Senhor. Quero estar agradecendo a Deus pelo culto de ontem, foi uma bênção com a bispa, na ministração, ela disse que Deus derramou tremendamente, falou ao coração de todo o seu povo. Então quero também agradecer que amanhã nós temos a mini vigília com o bispo Edson, mini vigília, né? Agora a direção é do bispo Edson, né? Tenho lançado ele, né? Fiz muita vigília a noite inteira e agora está sendo ele na mini vigília. Culto, é um culto que entra às 8 e vai aí até às 23 horas, aí, né? Numa mini vigília, qual Deus tem usado o seu povo, tem tido oportunidade para os que o buscam. É tremendo, né? Então que Deus use tremendamente o presbítero Rafael também como ajudante, o nosso presbítero Júlio, todo o povo aí que participa e são obreiros, né, e membros da casa do Senhor. Deus seja louvado. Então a mini vigília amanhã às 20 horas na sexta-feira, né, na rua Murilo Furtado 849. Então você está convidado a fazer sua caravana, trazer seus amigos e irmãos, né, trazer para a missão evangélica Porta para o Céu. Glórias a Deus. Então, nós hoje vamos ler o livro de Mateus, capítulo 8, versículo 5, né? E nós vamos estar, enquanto aí vai entrando, Deus abençoe a todos que vão participando. Eu vou identificando, né, a nossa diaconisa Adriana, Flávia, que vai aí postando as suas orações, seu pedido de agradecimento. Posta aí, diga assim: olha, tive uma grande vitória, Deus me deu uma vitória financeira, Deus me deu uma cura, Deus deu uma libertação grande. É muito lindo, né? Eu sei que ele próprio vai dar, a Cárita vai dar, né? O meu primo da lei, o Marcos, pai da Cárita, ele teve que operar do coração. Foi uma coisa um pouco urgente, né? Abril, foi uma operação muito séria. E eu estava falando com a esposa dele, né? Antes eu vim falando com ele, orando, a igreja em oração. A igreja foi posta nos cultos em oração. A Cárita, né, pedindo pelo pai, paz do Senhor, Adriana Flávia, nossa ajudadora aí. Deus abençoe, minha filha. E a igreja entrou em oração. E hoje nós vamos ver a importância da oração da igreja. Olha que coisa linda nesse testemunho. E conversei muito com ele, né? Eu disse: olha, isso aí é para a glória de Deus, né?
a operação era uma coisa, depois era só cateterismo, depois foi séria, tinha que abrir, porque ele estava com as veias entupidas, ele vai dar. E a Cleusa, conversando comigo, disse: Luiz, depois que o Marcos voltou na UTI, ele disse o seguinte, que quando o médico foi dar anestesia nele, foi conversando com ele, como eles fazem de preparação, até ele apagar, né? Ele disse que apagou, mas ele continuou nos sentidos, ouvindo, mas não médico, ouvindo orações da igreja. Ele disse que ouvia as orações, muita gente orando por ele. Olha que coisa linda, na UTI, na sala de operação, perdão, na sala de cirurgia, já em coma, fazendo a cirurgia. Então ele disse que ouvia as orações dos santos, eu tenho certeza. E ontem ele mandou um áudio para mim dizendo: olha como eu estou forte, está lá ainda, mas está forte, fortalecido, voltou bem, né? Que era preocupação, era uma cirurgia muito forte, né? Aquela que abre o peito, tudo. Mas deu certo, as orações do santo. E o testemunho dele depois a Karen, ou ele mesmo vai dar. Eu glorifico ao Senhor, porque ele realmente ouve as orações da igreja. Então ele estava em cirurgia, ouvindo muitas orações da igreja. Ele passou isso para a Cleusa. Eu ouvi muitas orações, e realmente muitos entraram em oração por ele. Amém? Então diz assim: paz do Senhor que vai entrando aí, minha amada, vai diaconisa Valquíria, nossa amada que está entrando, que está aí também. Eu vou identificando, tá? Conforme o nome aparece, aí, conforme a tela às vezes não dá, né? Todo dia entra aí o nosso pastor Bruno lá de Petrópolis, entra também nossa pastora Silvane. Às vezes eu não identifico a imagem ou o nome, mas vai ter uma outra irmã aí, Siqueira, que entra também. A gente vai identificando. Deus abençoe a todos, todo o estado do Brasil, todo o amor de Deus aí, o pastor Wellington lá nos Estados Unidos, todos que recebem essa missão. A irmã Rosa Oliveira, olha aí, a Rosa Oliveira agora apareceu aqui para mim. Deus abençoe a senhora, Deus abençoe a missionária Alcione, representando a Vila Airosa, a Vila Zilda, aí com o nosso pastor Jaidil, pastor Djalma. Deus abençoe vocês, família, e todos os irmãos em Cristo Jesus, né? Não vou lembrar todos, mas vai a paz para todos que participam e vai enviando, sendo um missionário, uma missionária, enviando essa live. Bom, vamos ao pão diário. E o pão diário de hoje é a cura do criado de centurião, que diz assim, no versículo 5, capítulo 8 de Mateus: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu sou digno de que entre em minha casa, mas apenas manda uma palavra, o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vem, vai, e a outro: vem, e ele vem, e a outro: meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Muito lindo, né?
A gente entrar na Escritura, na Palavra de Deus, é a boca de Deus falando, é o pão, é a água, e é a porção da unção, né, de unguento para nossas almas, porque se fosse nós não teríamos força, mas como o Senhor, que é aquele que pelo seu amor nos dá força e nos dá graça, favor imerecido, nos dá unguento para cura, libertação, restauração. Está indo os pedidos aí, olha, a palavra Mateus 8, Adriana Flávio 5, isso, benção, né, amada, isso. Ela vai postando, de repente você, amigo, vê essa live, quer ajudar o ministério, tá aí, ajuda. A gente não faz outra coisa senão o amor de Deus para a palavra de Deus ser trazido aos corações. Então, se você às vezes quer ajudar alguém, ajudar uma entidade filantrópica, ajuda a Missão Evangélica Porta para o Céu. Nós temos testemunho de um filho ressuscitado, extraído e arrancado do gongar, pessoas curadas, enfermos, pessoas libertas, pessoas curadas do câncer, né? Tantas pessoas curadas de AIDS. Você diz assim, mas como é que acontece isso? Isso é coisa de oração, não tem como a gente... Agora, tem pessoas curadas dizendo, olha, foi a medicina, a gente não nega a medicina, a gente não deixa que a pessoa vá ao médico, mas estão aí de pé glorificando o nome do Senhor. Coisa linda, né? Muito bom. E aqui, porque o homem sem Deus, a igreja, ela tem um papel de trazer Deus aos corações, com incentivo, né? Mas também com o ensinamento. João diz que ele tem a visão do céu, em Apocalipse. E ele tem uma visão do céu, e na visão ele vê como homem, como filho do homem, que passeava no meio dos catiçais de ouro, e que tinha as sete catiçais de ouro, 7 estrelas na sua mão, e na sua boca saía uma espada afiada. Vai falando, uma espada afiada, vai falando seus cabelos alvos como a lã, os seus olhos como chama de fogo, as suas vestes como de linho finíssimo, branca como a alva. As coisas assim lindas, né? Os pés reluzentes. Ele vai falando, mas ele me chama a atenção quando ele relata o ancião de dias, chamado Jesus Cristo, próprio Deus. Eu gosto dessa palavra porque ele me falou ancião de dias. Tem um significado de Deus, de conselho, de orientação. Então, quando fala ancião, não é falar de um velho, mas falar da sabedoria eterna que é Deus, da sabedoria incomparável, do amor incondicional. Isso é o ancião de dias. O que dá vida e tira a morte, o que cura, tira a enfermidade, o que limpa a alma das feridas, que o único que tem unguento para curar as almas das feridas que nos fazem no mundo, que o diabo faz, mas que o homem também faz. Eu gosto muito de abrir parênteses para a gente entender, não há mais problemas com o diabo contra Deus. Não existe esse problema. Foi vencido as trevas pela luz. Foi vencida a graça que cobriu a lei. Foi vencido as rupturas da brecha que havia no homem. Ela foi restaurada. Aquilo que nos separava, que era o véu espiritual, que separava pelo pecado, representando o pecado, rasgou-se, abriu para o homem ter acesso
e o Espírito de Deus foi derramado. Mas o grande problema de Deus somos nós, o homem. Se a igreja pregássemos isso todo dia, só vai ficar mesmo remanescente. Só quem obedece. Porque quem é rebelde não vai querer ouvir uma palavra desse jeito. Dizer, só vai ficar diante de Deus os que obedecem. Então o maior problema de Deus não é Satanás. Às vezes fica rindo da gente. É o próprio homem. Caráter, postura, sinceridade, andar simples. Não precisa muita coisa. Isso é evangelho, isso é boas novas. E esse centurião, se a gente olhar bem nessa palavra, essa passagem aqui, a gente diz, pô, mas um homem do exército romano, um homem que não respeitava as leis de Deus, um homem que talvez, creio eu, não se curvava aos mandamentos do Senhor. Mesmo porque ele era um homem formado no exército de Roma, e eles perseguiam até ao começo a Jesus. Então talvez em alguma diligência esse homem estava ordenado, ele fala para Jesus pedindo, o que me chamou muita atenção, que ele implora a Jesus socorro. Também os historiadores nas histórias, né, do historiador José e de tantos outros, que esse homem, esse empregado era como um filho, e ele amava muito esse empregado dele. Então era como um filho para ele, e esse empregado ficou atormentado. Também uma outra coisa que fala que ele está incapaz na cama, mas esse moço ficou atormentado de espírito, e ele ficou jogado na cama. E por muito tempo ele serviu ao seu senhor, que era o comandante romano, porque ele era centurião, homem de 100, comandante de uma tropa de 100 homens. Cada centurião tinha uma tropa ao seu comando e um posto para comandar em vários lugares do mundo. Esse aqui era em Jerusalém, e ele está em Cafarnaum, e ele chega até Jesus e implora a Jesus. Ele não chegou pedindo assim com muita calma, não. Ele chegou implorando, dizendo, Senhor, tem misericórdia do meu menino, né, e do meu empregado. Ele está terrivelmente atormentado, enfermo na cama, jogado. Quer dizer, ele perdeu a saúde, perdeu a vida, e pelo contexto ele estava atormentado de espírito. Então ele sabia, ele deve ter procurado, porque esse homem tinha acesso a Roma, a autoridade, ele tinha os direitos trabalhistas de Roma, e dava acesso à saúde, dava tudo, era o único que dava ali naquela época, era o império. Mas nada resolveu. Então, pelos historiadores, aonde esse centurião buscou, não resolvia, né? Curandeiros, tantas coisas também, esse homem buscou. Mas quando ele viu, ele sabia, e ele talvez tenha sido participante, creio eu, supondo que ele tenha sido um dos participantes até de acabar com alguns trabalhos da igreja, né? Porque os trabalhos não eram num lugar só, e só restrito àqueles discípulos. Tinha outros, porque muitos discípulos andaram atrás de Jesus. 12 Jesus escolhe para serem apóstolos, mas os outros também foram discípulos, e que ficaram um trabalho aqui, um trabalho ali, fazendo orações. E havia perseguição, assim como Saulo estava como este homem. Saulo era comandante, né, de tropas, não sei se ele era acima desse homem, porque esse homem, quando ele declara que é centurião, ele diz que está sob autoridade, tem autoridade sobre os seus empregados, e que ele manda e ordena, porque ele era uma autoridade, né?
ao comando de uma tropa. E ele se quebranta diante de Jesus. Essa é a verdade, porque são homens treinados para a guerra, treinados para a batalha, um homem duro, mas ele, suas palavras foi aquebrantado. Ele chega até Jesus e diz: ó, Senhor, meu criado vive atormentado em casa, está enfermo, está jogado numa cama, e eu queria que o senhor o curasse. Mas o centurião, aí Jesus diz assim, que vai na casa dele o libertar. É lindo isso, que aqui Jesus está aproveitando a brecha, a oportunidade, brecha não, oportunidade, que ele deu de Jesus entrar na casa dele, tanto no coração como na casa. E Jesus diz: eu irei curá-lo. Ele diz: Senhor, eu não sou digno. Aí quebrando, abrindo aspas, o que Deus não perdoa do homem, Deus perdoa todas as coisas, só não perdoa a idolatria. É isso que também nós temos que estar atentos no final dos tempos, como foi nos anos 300, a gente ter os cuidados, né? Saber que Deus faz as coisas e usa Ciro, a gente tem que ir até aí, mas não podemos ir além disso. Uma coisa é a igreja e uma coisa é o restante das autoridades, e que elas são constituídas por Deus. E depois nós, aqui no final, vamos orar pelo nosso presidente Bolsonaro. Mas a igreja, ela não pode cair no único pecado que o próprio Senhor, acho que em Pedro fala, que nem ore, porque é contra o Espírito Santo. Isso nós temos, porque esse é um mandamento terrível. É o primeiro mandamento de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós viemos para o Senhor, para a igreja, e nós temos que obedecer. E um dos mandamentos, e que ele é ponto principal para a vida do crente, porque o resto é erros, pecado da carne, e que dá para resolver chegando, humilhando diante do Senhor, reconhecendo, é fácil, ele limpa, ele perdoa. Esse é o amor de Deus. Agora, ele diz: não façais imagem de escultura. É importante nós atentemos ele. Nem nos céus, ele está dizendo, nem de mim, nem na terra, quer dizer, nem de nada, nem astros, nem nenhuma escultura, nada. Não façais, e nem de baixo, porque está falando das trevas. Então nós temos que nos equilibrar diante disso, porque é perigoso. Então esse homem, ele vai sair das trevas para a luz, ele dá uma oportunidade para Jesus entrar na casa dele, e na casa espiritual, que é o coração. Mas ele fala para Jesus algo que vai quebrantar. Deus só precisa disso. Deus não precisa de um homem que bate no peito e diz: eu não sou pecador, eu nunca pequei, eu nunca errei. Jesus não precisa desse homem, ou de uma mulher. Jesus precisa de quem chega e diz: Senhor, eu sou pecador, me perdoa. Pronto, acabou. Senhor, eu errei. Senhor, eu fui lá, não aguentei, não suportei, deu uma bicadinha no copo. Senhor, eu não aguentei, não suportei as lutas. Às vezes, as lutas não é só o homem que opera lutas na mulher, mas também a mulher no homem. É os dois, que a gente por muito tempo prega as coisas maquiadas, e a gente vê aí a destruição que houve durante o período de anos. Eu gostava do meu pastor, porque ele gostava de equilibrar as coisas, né? Então, eu me lembro uma vez a irmã falando um monte com o marido, dizendo: o senhor tem que ver, pastor, ele lá em casa, como é que ele é, não sei o quê. Aí ele ouviu, e ele pegou, olhou para ela, eu até saí de perto. Ele olhou para ela e disse assim: a senhora já mudou? Aí
irmão, é tremendo. Isso já mudou, assim, se transformou. Aí ela, ele falou, então preciso dos dois, ele tem erro, você também tem. Então se acerta enquanto é tempo. O amor de Jesus é restaurar. Tanto um erra como o outro. A gente, isso cai para nós, cai para mim também. De vez em quando eu tenho minhas diferenças com a bispa, eu digo isso não. E ela diz, mas eu queria assim. Bom, então vamos se acertar. Chega no meio termo. A gente vai cedendo, senão não vive, porque a convivência, a gente fala muito só do sexo, mas a gente não fala muito para pregar para casais sobre postura, sobre suportar, sobre... Não é fácil, não é fácil. Né? Procurar fazer sacrifício de justiça, né? Quando você se sente desprezado e você tem que lutar pelo casamento, é difícil, não é fácil. Mas se fosse fácil, Jesus dizia que era fácil. Então a gente fica só no sexo. Se não tiver sexo, não está correspondendo, a gente não está indo bem. Não, nós temos que ir bem no equilíbrio de tudo, de tudo. É tudo um pouquinho. O tempero tem que ser tempero geral, porque faz parte. Faz parte. Por que que os nossos, os casamentos atuais, na sua maioria, os casais não ficam juntos, não vivem juntos dia após dia. Vive de 24 horas, talvez fica 3, 4, 5, 6 horas, e só assim chega, dorme e acabou. Às vezes passa semanas sem conversar, ou sem ver, paz, tudo bom? Toma um cafezinho e aí tá tudo bem? Bom, vamos fazer isso. Por que que chegou nesse estágio? Porque é só o momento de prazer e mais nada, acabou. Então isso também destrói, porque não é, porque nós temos que ter equilíbrio. E a vida com Cristo, já que entramos aí na área da família, porque é uma área complexa. Quem é que aguenta viver o marido e mulher dia, 24 horas juntos? Não, eu quero assim, não, eu quero assim, não, assim eu não quero. E, irmão, não é fácil. Né? Sai faísca. Eu também, sai faísca. Não, assim eu não quero. E eu, ainda mais eu que sou chato, não gosto das coisas arrumadas, jogadas, eu sou chato. Mas ela tomou aí, amém. Então, isso tem que ser para os dois, suportar um ao outro. Então não é fácil. Então o centurião fez um convite para Jesus entrar, vir, né, socorrê-lo. E o criado estava em casa também. Mas ele tem um ato, para a gente encerrar aqui, que me chama a atenção, porque Jesus vai atendê-lo. E talvez esse homem tenha, pelos historiadores, esse homem depois, futuramente ali, ele se converteu e quando viu Jesus na cruz, talvez, não sei se é o mesmo, mas tem historiadores que já vi falar que ele é o homem que traz a marreta para finalizar, não, é porque assim, a marreta era o golpe de misericórdia para o homem não sofrer mais na cruz. Esse era o golpe do último que o centurião dava na pessoa que foi executada na cruz, porque ela ficava sofrendo. Então, normalmente, por que eram os pés juntos e os cravos eram nos punhos, na mão? Para que o peso do corpo fosse destroncando a pessoa e ela não aguentasse, não suportasse mais e ela morria logo. Só que Jesus fica 3 horas, de 12 horas, hora sexta até a nona, até as 15 horas na cruz. E com os pés juntos, o corpo fica jogado para frente. Então ele não consegue mais. E também a perna vai enfraquecendo e aí ele vai, e os pregos ficam sustentados aqui no osso do punho, com a mão, para segurar e aguentar, mas ter dor. Esse era o propósito. Mas normalmente ao decorrer da hora, a pessoa morria. Quando não morria, que era o que a regra dizia lá do castigo de Roma, era então quebra o osso da perna com uma marretada, porque aí mata de uma vez.
né, para não ficar sofrendo. E diz as escrituras e os historiadores que esse homem, quando chega para quebrar, o osso de Jesus não podia ser quebrado, ele não podia ser ferido 2 vezes. Tem uma série de coisas espirituais. O cordeiro tinha que ser ferido uma vez só. E os seus ossos, o animal que era oferecido ao Senhor como cordeiro para o pecado, não podia ser quebrado, não podia ter defeito. Então, quando ele chega para quebrar, ele olha Jesus, pede perdão por todos e diz: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Aí diz que ele larga a marreta e diz: esse homem verdadeiramente, quem saiba era esse, né, irmão? Verdadeiramente é o Filho de Deus. Quer dizer, se homens bárbaros como esse vai a Jesus, essa é a mensagem do Pão Diário de hoje, vai a Jesus e reconhece homens que foram ensinados diferentes, se aquebranta no coração, porque nós não, como igreja, irmão, porque nós, a humanidade hoje, não para... Irmão, a gente vê como a guerra é triste, como é triste. É triste a guerra, é uma coisa, sabe, é destruidora, é uma coisa maligna, mata criança, idoso, mata de fome, quando não mata de bala, é uma coisa terrível, é muito terrível. Então eu estava vendo um repórter no começo, há uns 4 meses atrás, ou 5, eu estava vendo um repórter na cidade de Impim. Aquilo cortou meu coração. Eu chorei naquela hora porque eu me quebrantei, porque eu falei: Senhor, tem misericórdia. Não mata esses homens não, faz eles se converter, sabe? Porque os dois não vão na frente da guerra. Faz eles se converter e sofrer pelo teu nome, como foi Saulo, Paulo. Porque Jesus faz isso. Não mata não, pega na unha. É assim que Jesus faz, assim que Deus faz, pega na unha, como pegou Paulo. Paulo chegou uma hora, ele: Senhor, pá, tira os espinhos da minha carne. Ele disse: ó, minha graça te basta, rapaz. Você vai ter direito à glória. Mas agora a coisa é assim com você, de perseguidor, tu é perseguido. Pensa que Jesus deu mole para Saulo, não. Não é assim não. Não é assim não, o evangelho é mais sério do que nós pensamos. E senão a gente fica só na chavinha de ouro. E esse centurião, ele chega rendido, né? Rendido. Jesus vai curar o filho dele, que é empregado filho, vai atendê-lo sem entrar na casa dele, porque ele mesmo declarou, ele disse: Senhor, não sou digno que tu entre debaixo. Porque ele, talvez quando ele estava diante de Jesus, ele lembrou: puxa vida, acabei tanto com o trabalho desse pessoal, consenti mortes, talvez na de Estevão, não sei, consentiu tanta coisa. Ele deve ter caído em si, deve ter de puxa vida. E o homem era aí botando a mão nas pessoas, recebendo a cura, o outro pedindo socorro, porque está sem pão. Ele se levantou o cesto, saiu pão para tudo que é lado, para mais de 20 mil pessoas. Ele, sabe, ora, as coisas acontecem. O homem é bom. E o que eu fiz com ele? Quando ele deu de cara com Jesus, ele se quebrantou, mas ele refletiu. Ele disse: Senhor, não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado. É só isso que Jesus precisa, é só isso que Deus, na sua totalidade, como Deus único, como Criador, pode fazer para o homem. É simples assim. Diz assim: mas Deus ele entra no inferno para buscar se houver. Eu já vi testemunho de pessoas de perto, não só em rádio ou em gravação, mas de perto da pessoa dizer assim: ó, minha mãe orava por mim. Eu tive com aquele... É ruim a gente citar nomes, mas é testemunho de Cristo, né? Jarbas levou 11 tiros. A mãe dele orava para ele, dizia: sua velha, ora aí, é seu Deus aí, sua velha. E matando gente, soltando banco. Levou 11 tiros. E Deus atendeu as orações da igreja e da mãe dele. Olha que coisa linda. Jesus deixou cego, não é muito fácil, não.
Deu um acertinho na vida dele, mas deixou cego para pregar a palavra, dizer, levou 11 tiros. Ele diz que quando ele vai levando para... É aí que me chama a atenção, o amor de Deus. Ele vai sendo levado para o inferno, na masmorra, ele vai descendo. O homem quando tem experiência com Deus, irmão, ele se converte a qualquer custo. Pode cortar a cabeça, como cortou de Paulo. Pode cortar a cabeça fora, nega teu Jesus. Que nega o quê, rapaz? Você é doido? Eu vou ter o que eu não tenho, a vida eterna. Então o prêmio é muito grande. Não é um ourinho aqui não, só não. Não é só momento de prazer, não é só um momento instantâneo, não. É vida eterna, é eternidade com vida, sem morte. E é muito para mim. Então ele diz, pode cortar, corta a cabeça. Você vai voltar atrás, Saulo. Paulo, você era Saulo, você era o comandante do nosso... Você nos traiu, vai voltar? Não, não vou não. Então Jesus fez ele lá em Roma, lá e lá. Botar a cabeça lá, mas falar. Jesus que mandou, falou para ele, tu vai e lá ele sabia que ia ser executado. Lá você vai ser, mais convém que você proclame o meu nome. Vai lá você vê. E ele foi. E tudo foi feito pelo diabo para matar ele antes, mas não matou. E ele chega lá, eles faz o julgamento, ele fala de Jesus, fala do Evangelho, coisa, você vai se arrepender, vai voltar atrás. Você era um comandante, você era um prosélito, você era um estudado, você era um homem de autoridade, comandante, com algemas nos ombros, e você volta atrás ou não? Não vou cortar sua cabeça. Pode cortar. É quando estou fraco, é que eu estou forte. Senhor, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, e guilhotina desceu. A cabeça pode ter separado do corpo, mas a vida eterna não. E o corpo que Deus tem preparado não é cabeça separada, braço separado, destruído, não. O corpo que Deus tem preparado para os que o temem é um corpo glorificado, sem sofrimento, sem doença, sem dor, sem espírito mau, sem maldade, sem nada que possa destruir. Essa é a promessa. E Paulo entendeu isso, diz, pode cortar, mas eu não nego. E não é fácil. A gente, por pouca coisa, se deixar assim, ó, coisinha assim, a gente nega. Diz, eu estou abandonado, eu estou, sei lá, estou me sentindo, não sei. Igual um moço, no outro dia, ele chegou para mim e disse, olha, eu já estive na igreja várias vezes. Ó a conversa dele. Eu já estive várias vezes. Toda vez, sabe por que eu tenho dificuldade de ficar na igreja? Toda vez que eu venho ver uma luta. Aí eu falei para ele assim, é porque talvez o Senhor está te provando. Porque não tem ninguém que venha a Jesus que ele lance fora. Ou que ele despreze. Então tá bom. Aí veio uma vez, veio duas, veio três. Bateu com o carro. Aí ele veio e falou assim, apóstolo, eu não falei para o senhor, toda vez que eu estou, falei assim, olha, faz como eu. Quando eu fui para ser ungido, o diabo me deixou cheirando o poste, a 1 milímetro do poste. Eu falei para ele assim, olha, Satanás, o carro você pode ter destruído. Quem deu e tirou não foi nem você, foi Jesus. Na minha vida tu não toca. Falei para ele. Aí, sabe o que aconteceu? Deus de lá para cá nunca deixou faltar, Deus deu provisão, tem milagres, testemunho, quando com aquela perda Deus abriu portas, nunca, falou assim, talvez, falei para ele, você está no momento de você dizer isso para Satanás. Satanás, Deus deu, Deus tirou, mas você não tem honra na minha vida, e a glórias a Deus por isso. Talvez ele está te provando, meu irmão. Não veio mais para a igreja. Sabe por quê? Porque o jovem rico, Jesus disse, olha, vai e vende o que tu dá e dá aos pobres. O coração dele estava ali. Se ele disse assim, Senhor, eu dou a metade, pode ser? Diz, Jesus aceita, aceitou dizer aquilo. Se Jesus, Senhor, eu vou dar um pouquinho. Ele aceitava, ele não queria, não é ser rico ou ser pobre, é ser coração verdadeiro na salvação. É isso que nós temos que ter. Vou encerrar aqui. Centurião recebeu essa graça. Que coisa linda. Eu e você também recebemos.
Então, a igreja tem que refletir nos tempos de hoje, que é os tempos da vinda do Senhor, que tudo está se cumprindo, que a trombeta há de tocar a qualquer momento. Quem está afim vai ouvir. E quem está afim vai ouvir o clamor, eis o clamor da trombeta. Vai ouvir uma voz. E essa voz vai anunciar que o Senhor, e somente aqueles que têm intimidade com Deus, intimidade não é só eu sou profeta, nem essa intimidade que eu estou falando. Intimidade de ser crente, de ser temente, de ser temente a Deus. É isso aqui. Falha a gente tem. Não tem ninguém de asa voando. Nunca teve. Qual? Paulo voou, Pedro voou, ninguém voa. Elias voou. Elias voou com o carro de fogo que Deus pegou, tomou para si. Mas com asas não. Então nós temos que entender que Deus é amor, graça e misericórdia. E assim como ele entrou na casa desse centurião, por um clamor, um homem que talvez não valia nada. Você vê que ele se declara para o Senhor: Senhor, não entra não na minha casa não. Eu não sou digno. Jesus disse que não entra, rapaz, agora que eu entro, porque você se arrependeu. Então, o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos traz amizade com o Senhor. A amizade de Jesus é o que nos dá graça, nos dá favor. Ele tem agido com favor na terra. Então, que Deus abençoe. Nós vamos orar pelo nosso presidente, porque a palavra diz que tem que orar pelas autoridades. Vamos orar pela igreja, orar pelo povo, orar pela cura que está aí, porque as orações, Vilmar, na cirurgia, ouvindo a oração de centenas e centenas de orações. Olha que coisa linda. E é Deus se revelando e dizendo para ele: olha, vem, que a oração faz isso, ó, te deixa de pé. É Deus é graça e amor. Pai, nós não somos dignos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Paulo, Deus, Senhor nosso Deus, Deus da igreja, Deus que tem conduzido o seu povo à restauração, à fortaleza, que dá força à tua igreja de Petrópolis, Senhor. Faz com que a igreja caminhe, cresça. Senhor, a sede, que ela se firme, cresça, que os bispos, cristãos, pastores, presbíteros, diáconos, membresias tenham o amor de levar a obra, Senhor, que nós vamos ficando mais velhos, Senhor, diante de Ti. Tu sempre tem um substituto, porque ninguém é infalível, Senhor. Eu não sou infalível diante de Ti. A Tua misericórdia, Senhor, é o fator de não sermos consumidos. Senhor, fortalece o nosso presidente, o presidente Bolsonaro. Senhor, fortalece a todas as autoridades que estão, Senhor, no governo. Fortalece a todos, ó Pai, a todo o Teu povo, Senhor, aonde estiver no mundo, porque Tu és amor, Jesus. Tu deu a vida para todos, que todos possam se chegar a Ti. Aqueles que ainda estão, Senhor, com dificuldade de se aceitar, seja como o centurião, Senhor, basta uma palavra Tua, Senhor, aí, Senhor, tocou no Teu coração, e meu criado sarará. Senhor, nós não somos dignos, mas Tu és. Basta uma palavra Tua e a cura. Basta uma palavra Tua, Senhor, e portas se abrem. Basta uma palavra Tua, Senhor, e a provisão, Senhor, para a necessidade, para pagar as contas, para, Senhor, ter o pão, Senhor, ter sinais, o aleijado anda, o cego vê, o mudo fala, o canceroso é curado. Senhor, seja qual for qualquer enfermidade, Tu traz a cura, porque Teu amor é infinito. Senhor, a Tua misericórdia e graça se estenda a todo o Teu povo. Eu oro crendo, Senhor, pela vitória, por esta nação Brasil e por Israel, Senhor, o povo de Israel, toda a nação de Israel. Que haja paz, Senhor, em Israel e em Jerusalém. Que haja paz, Senhor, ao Teu povo. Nós somos Teu Israel em todo o mundo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, pelo Teu Espírito Santo, pelo sangue do Cordeiro, que há poder. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela sua vida, de participar desse pão diário. Envie essa live
a nossa diaconisa Dena Flávia, daqui a pouco ela passa para mim, não está saindo, eu não estava conseguindo mais puxar no Face, com todas essas coisas aí, vinha, mas vinha sem foto, sem a presença, somente umas frasezinhas. Então ela está conseguindo tirar para mim, ela transfere, depois eu envio para vocês na lista. E o culto de amanhã, que já enviei hoje na lista, amanhã reforço, porque amanhã é culto de mini vigília, eu quero estar presente. Esteja apresentando a bispa, ela vai ter a cirurgia de sexta para sábado. Nós estamos preparados em oração, em dedicação. Essa semana ela vai ter que ficar 30 dias na recuperação. Então são 15 dias que vai ter muito cuidado, porque não é uma cirurgia tão simples assim, né? Vai para casa, mas já está tudo na mão de Deus, porque a gente vem se preparando há muito tempo para isso. Então, a gente está confiante e tem certeza das bênçãos de Deus, amém? Mas nós estamos presentes, os bispos estão presentes, nós estamos atentos à Igreja de Cristo, que o Senhor renove, fortaleça, salve almas, e você vai trazendo. Você é o missionário convocado pelo Reino de Deus. Missionária convocada pelo Reino de Deus a levar o Evangelho, trazer vidas, mas trazer para nós cuidar, trazer para a igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe a todo o nosso bispado, pastorado, missionários, presbíteros, diáconos, obreiros, membros, toda a igreja de Cristo, Missão Evangélica Porta para o Céu, e todos os outros nossos irmãos que verdadeiramente são cristãos em Cristo Jesus. Deus abençoe aí o nosso irmão José Carlos, Deus abençoe a todos que entram e que participam. Bispo Edson Alves Silva, da Silva. Olha, esse nome não é fácil, né? Um nome carimbado, da Silva. Olha, amanhã está na direção da mini vigília, né? Chegou o tempo é eles. Então eu já estou preparando eles, é isso. E o Bispo Edson tem sido usado tremendamente, assim como é o Bispo Carlos, os pastores, o pastor Júnior, mas está na direção deles, junto com o presbítero Rafael, o presbítero Júlio, e tem sido bênção para revestir a igreja. Amanhã, mini vigília, faz a tua caravana de onde você estiver, Rua Murilo Furtado, 849, começa às 8 horas, vamos clamar, vamos adorar, vamos deixar Deus derramar, porque é bênção de Deus. Deus te abençoe. Amanhã estarei aqui às 10 horas. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Seja um missionário ou a missionária, envie essa live e participe para outros, em nome de Jesus.